Senhor presidente, nessa ocasião, vereador Marcelo Afonso, senhores vereadores, vereadora e todos que nos acompanham por aqui e pelas mídias, muito boa tarde. Eu estive atenta aí às falas dos colegas, algumas me chamaram muito a atenção, gostaria de comentar, mas eu não vou poder fazer isso nesse momento, senão eu não vou conseguir concluir aquilo que eu trouxe para a discussão aqui nessa tribuna, nessa tarde. No dia 17 de agosto desse ano, houve um debate no Senado sobre a descriminalização das drogas. Um tema que faz parte das nossas discussões de bastante tempo, mas que agora parece que toma um novo rumo, né? E aí, houve uma fala extremamente importante por um psiquiatra representando a Associação Brasileira de Psiquiatria. Uma fala de 10 minutos, que eu recortei um trechinho para trazer a essa tribuna, antes da gente prosseguir aqui com as questões que envolvem, principalmente porque nós estamos no Setembro Amarelo. Então, eu gostaria de TV Câmara, por favor, coloque o vídeo. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por abrir a porta para quem sabe fazer ciência, já que nós temos a Brazilian Journal of Psychiatry, uma das melhores revistas de psiquiatria do mundo, é nossa. E hoje eu estou aqui para falar para o senhor o que é que nós pensamos. O senhor sabe por quê, senador? Nós nunca fomos ouvidos. Nunca nos chamaram para vir aqui, exceto quando da construção da lei, que fomos ouvidos como um todo. Você sabe qual o cenário no Brasil hoje em relação às doenças mentais? É grave, senador. Cerca de 70 milhões de pessoas, senador, têm doenças mentais no Brasil. Nós somos campeões mundiais em termos percentuais de transtornos de ansiedade. Antes da pandemia, nós já tínhamos 9,3% da população brasileira com transtornos de ansiedade. Isso é grave. O Brasil não é um país de pessoas tranquilas, é um país de pessoas ansiosas. Nós estávamos com 5,8% da população brasileira, senador, antes da pandemia, com depressão. 5,8%. Só perdíamos para os Estados Unidos em termos percentuais, que era 5,9%. Em 2022, soltou-se uma pesquisa brasileira chamada Vigitel. Sabe para quanto, senador, que nós pulamos pós-Covid? Para quadros depressivos no Brasil? 11,3% da população brasileira com sintomas depressivos. É grave, é gravíssimo. E nós temos a esquizofrenia, que é uma doença irreversível, e que a maconha simplesmente faz com que ela venha à tona e que nunca mais saia da vida das pessoas, quer seja os pacientes, quer seja dos seus familiares. Qual é o cenário dos tratamentos em saúde no mundo? Nós caímos nossos índices ligados às mortes por cânceres. Caímos nossos índices com as mortes ligadas à AIDS. Mas em relação ao suicídio, nós estamos crescendo assustadoramente com nossos índices. E isso se deve a quê? Se deve à presença de mais acessos a drogas, a álcool. A facilidade do acesso faz com que a doença venha a cada vez pior, porque praticamente 100% daqueles que cometem suicídio é porque estão doentes, é porque têm doença mental. Então, os índices crescem assustadoramente. E o que é que nós temos feito? Nada. E qual é a segunda maior causa de suicídio? Uso e abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. Eu estive no Congresso Americano de Psiquiatria agora, no mês passado, no mês de maio,
Eu fiquei abismado no que transformou o São Francisco. Estou abismado com o que se transformaram as ruas de Los Angeles. E, olha, a Califórnia é considerado o 8º, entre aspas, país do mundo, em termos financeiros. E eles não estão conseguindo lidar com isso. Nós é que vamos conseguir? Tem ideia o que é marcar uma consulta no SUS, no Brasil? Que é paga por R$ 7,50, na psiquiatria, R$ 10 uma consulta do SUS. Tem ideia do que é conseguir para quem adoece, para quem faz um quadro psiquiátrico, para quem está com ideias de suicídio, para quem tem um quadro de depressão, de ansiedade, de pânico? Vocês não têm ideias. Não é brincadeira. É um debate que acho que todos nós devemos participar. Falar de descriminalização das drogas, ou da maconha, vai muito além da questão de segurança, né, de combate ao tráfico. Ela é uma questão, principalmente, de saúde. E nós, ao ouvirmos uma informação como essa, do que potencializa o uso da maconha, e principalmente quando a gente faz uma reflexão, como agora no mês de setembro, no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, veja bem, quando a gente fala Setembro Amarelo, todo mundo sabe que é de prevenção ao suicídio. Se você falasse lilás, rosa, talvez nem todas as pessoas saberiam, mas o de prevenção ao suicídio, todos sabem. Sabe por quê? Porque mexe muito com a gente. Mexe demais. Nós temos casos de jovens, muito jovens, cometendo suicídio, pensando em cometer suicídio. Pessoas que talvez jamais passassem pela nossa cabeça que uma pessoa que está próxima da gente está prestes a cometer um suicídio. Então, é importante que a gente preste atenção no que os médicos estão dizendo. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela traz essa informação. E aí tem um relato em nota oficial da associação, que diz o seguinte: senadores, não permitam a descriminalização das drogas. O preconceito com o doente mental é enorme. O preconceito com o doente químico é duplo. É o duplo estigma. Nós não aguentamos mais esse preconceito estrutural. O próprio Estado nos coloca completamente na marginalidade da realidade do que precisamos. Isso foi um depoimento do doutor Antônio, que os senhores ouviram aí. Dito isso, eu, em março desse ano, fiz um artigo 18, pedindo informações a respeito do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPS AD2 e o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas Infanto-Juvenil 3, o CAPS AD3. Eu quero só relatar aqui as informações que solicitei, porque nós estamos agora, né, já em setembro, e eu não pude ainda trazer as informações aqui para esse plenário em discussão, em audiência pública, porque as informações são dificílimas de termos. Nós temos dados não consolidados que foram encaminhados agora no mês passado, mas que ainda estamos trabalhando para poder falarmos a respeito. Se nós não temos, a saúde também não tem. E aí, senhores, lembra quando nós tivemos a discussão da gravidez na adolescência? É a mesma história. Se nós não temos as informações, nós não podemos promover política. Quando a gente fala de um CAPS, que faz um tratamento ambulatorial para dependente químico de 3 meses, e aí, sim, esse dependente vai ser encaminhado para uma entidade terapêutica, e se ele vacilar e cometer o deslize de usar droga durante esse período, ele volta para nada, porque nem a família ele tem mais. Então, ele volta para qualquer lugar. Não é na família e
ele passa novamente por 3 meses de atendimento ambulatorial no CAPS. De certo, está na rua com atendimento no CAPS. Como é que nós recuperamos um dependente químico desse jeito? Então, é bem sério. Presidente, eu peço que me inscreva na explicação pessoal, porque eu tenho outros assuntos aqui, e nem cheguei à metade deles. Obrigada.